Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Estamos aqui mais uma sexta-feira, às 8 horas da noite, para darmos continuidade ao estudo da obra Evolução em Dois Mundos. Nós estamos na segunda parte dessa obra e nós vamos trabalhar hoje os capítulos 4 e 5. Para iniciar, vamos fazer uma oração, pedindo a espiritualidade superior, pedindo a Deus, pedindo aos nossos mentores que possam estar conosco, que possam nos iluminar, que possam nos proteger, que possam nos amparar, que possam abrir os nossos canais de entendimento, para que tudo que seja dito aqui hoje possa trazer compreensão para aquelas perguntas que fazemos na nossa vida diária, para trazer compreensão para aquelas dúvidas que nós temos no nosso caminhar e para que nós transformemos tudo isso em ação. Nós aprendemos muito, mas o aprendizado somente não basta. É necessário transformar o aprendizado em ação. Então, que nós tenhamos essa possibilidade, essa capacidade de transformar tudo o que será dito aqui hoje em aprendizado e, mais importante, em ação. Me coloco agora à disposição da espiritualidade superior para que eles possam, então, conduzir esse momento com graça, com leveza, com harmonia. Assim é, que assim seja. Vamos, então, iniciar o nosso estudo. Deixa eu compartilhar os slides com vocês aqui. Então, o livro Evolução em Dois Mundos, um livro psicografado por Chico Xavier e Valdo Vieira, enviado pelo espírito André Luiz. A segunda parte desse livro aqui nós estamos estudando. Os capítulos são o 5, Apresentação dos Desencarnados, e 6, Justiça na Espiritualidade. As referências bibliográficas que nós vamos usar para compor o estudo de hoje são essas aí, são esses livros aí. Vamos, então, ao capítulo 5, Apresentação dos Desencarnados. Vamos buscar responder a essas perguntas. Quais princípios regem a apresentação dos espíritos desencarnados aos médiuns humanos? E segunda pergunta, como interpretamos a existência de roupas, calçados e peças, ali eu digitei errado, protéticas nas entidades, se tais petrechos são inanimados, não sendo dirigidos de modo direto pela mente? Então, vamos trabalhar no sentido de responder essas duas questões. Então, para iniciar, vamos relembrar disso aqui. Que princípios regem a apresentação dos espíritos desencarnados aos médiuns humanos? Então, nós temos aí a inteligência máxima, Deus. Deus criou o fluido cósmico universal, que é o que rege tudo que há, né? Tudo que há no universo, tudo que há na Terra é regido pelo fluido cósmico universal. Ele, então, a partir dele, são criados os princípios espirituais e os princípios materiais. Em cada planeta, você vai ter o fluido cósmico atuando em todo o universo. Princípios intermediários, os perispíriticos e os mediúnicos. Então, vamos trabalhar nesses conceitos. Lá no Livro dos Espíritos, no capítulo 2, Kardec pergunta: há, então, dois elementos gerais do universo, a matéria e o espírito? E o espírito da verdade responde: sim, e acima de tudo, Deus, o Criador, o Pai de todas as coisas. Deus, espírito e matéria constituem o princípio de tudo o que existe, a Trindade universal. Mas, ao elemento material, se tem que juntar o fluido universal, que desempenha o papel de intermediário entre o espírito e a matéria, propriamente dita, por demais grosseira para que o espírito possa exercer ação sobre ela, embora, de certo ponto de vista,
seja lícito classificá-lo como elemento material. Ele se distingue desde por propriedades espirituais, propriedades especiais. Se o fluido universal fosse positivamente matéria, razão não haveria para que também o espírito não o fosse. Está colocado entre o espírito e a matéria. É fluido, como a matéria é matéria, e suscetível, pelas suas inumeráveis combinações, como esta, e sob a ação do espírito, de produzir a infinita variedade das coisas de que apenas conheceis uma parte mínima. Esse fluido universal ou primitivo ou elementar, sendo o agente de que o espírito se utiliza, é o princípio sem o qual a matéria estaria em perpétuo estado de divisão e nunca adquiriria as propriedades que a gravidade lhe dá. Então, o que ele mostra para a gente? Que existe, né, no universo, Deus, a matéria e o espírito. E o fluido cósmico ele vem para fazer um equilíbrio entre isso daí, né? Se ele diz que se não existisse o fluido cósmico universal, a matéria nunca ficaria condensada, ela estaria sempre em pleno movimento, né? O fluido cósmico faz com que tudo se estabeleça, com que as coisas se organizem dentro do universo. Mas ele não é fundamental para que a matéria e o espírito existam. Elas existem sem ele. O fluido cósmico é um terceiro elemento, um elemento que é criado aí pelo Criador, por Deus, para que possa, então, haver todo esse equilíbrio que existe no universo, como um todo. Tem uma outra coisinha que eu queria dizer aqui também, que eu achei interessante. Ele fala assim, ó, está colocado entre o espírito e a matéria. É fluido, como matéria é matéria, e suscetível pelas suas inumeráveis combinações com esta e sob a ação do espírito, de produzir a infinita variedade das coisas que apenas conheceis uma parte mínima. O nosso cérebro humano ele não está preparado para conhecer o todo. A gente conhece uma parte do todo. E, paulatinamente, conforme nós vamos evoluindo, vamos conhecendo mais coisas. Então, o que André Luiz envia a Chico Xavier nessa série de livros, né, que ele manda para ele, nos mostra algo além daquilo que nós já sabíamos, explicitando um pouco mais, especificando um pouco mais o que Kardec já tinha trazido aí nos livros que ele também deixou para nós, né? Com todo o conhecimento que a espiritualidade achou que, naquele momento histórico, nós estávamos preparados para receber. Então, a espiritualidade, desde o início, desde lá do Homem da Caverna, ela vai intuindo o homem a avançar mais um passo, a avançar mais um passo. Quem tem olhos para ver e ouvidos para ouvir, consegue ouvir e ver essas intuições que são mandadas ou as remanescências dela reverberadas por outros indivíduos e começa a estudar aquilo ali, a se aprofundar naquilo ali para poder, então, dar um passo a mais. Kardec sempre disse, né? Espíritas, instruí-vos, porque através da instrução vocês alcançam a moral. Então, é a partir do estudo, né, que a gente realiza dessas obras, como a gente está fazendo aqui, né, toda semana estudando um capítulo da obra, de outras obras, a partir desses presentes que a espiritualidade dá para a gente, para poder a gente se aprofundar mais, para a gente aprender mais, é que a gente dá mais um passinho em direção à nossa evolução. Então, nós sabemos um mínimo de coisas, uma gota dentro de um oceano, esse é o tamanho do nosso saber, uma gota dentro de um oceano. Temos muito a descobrir. Por isso que não adianta nada a gente se achar, né, achar, nossa, eu estudo muito, então eu sou superior. Não, não é. Porque tem muita coisa que o próprio cérebro humano ainda limita a gente de compreender. Quando a gente evoluir mais um pouquinho e passar para um planeta um pouco mais evoluído, ou mesmo a Terra, que está passando por essa transição, e a gente ficar aqui para a transição, né, a gente vai ter mais conhecimento. Mas ainda vai ser uma gota dentro de um oceano.
Pode ser que seja uma gota e meia, né? Mas a gente ainda tem muito a aprender, sempre. O nosso caminho é sempre o aprendizado. E como eu disse no início na oração, o mais importante é transformar esse aprendizado em ação na nossa vida diária, né? Porque senão fica só no plano do aprendizado e não vira ação na nossa vida, que é o mais necessário, o mais importante que aconteça. Então, os princípios intermediários, a gente viu que Deus, matéria e espírito são os princípios, né? O princípio de tudo. Ele diz aqui. Sim, acima de tudo, Deus, o Criador, o Pai de todas as coisas, Deus, Espírito e Matéria constituem o princípio de tudo o que existe, a Trindade universal. E aí a gente tem os princípios intermediários. Os perispíriticos constituem, pois, o traço de união entre o espírito e a matéria. André Luiz dividiu o nosso corpo em 5 corpos. 2 deles totalmente materiais, né? Que é o corpo físico e o duplo etérico. O duplo etérico, apesar de não ser visível, ele tem essa constituição material. E os outros com a constituição mais etérea, que são o perispírito, o corpo mental e o espírito, efetivamente, que é o cerne do nosso ser. Então, o perispírito, ele vai fazer a comunicação entre o nosso corpo espiritual e o nosso corpo material. Enquanto aquele se acha unido ao corpo, serve-lhe ele de veículo ao pensamento, para transmitir o movimento às diversas partes do organismo, as quais atuam sobre a impulsão da sua vontade, e para fazer que repercutam no espírito as sensações que os agentes exteriores produzam. Nosso corpo é impulsionado pela ação do perispírito. Tanto que, quando nós desencarnamos, a separação do corpo físico do corpo perispiritual, o nosso corpo físico fica inerte, ele fica sem movimento nenhum, né? Por quê? Porque o que dá movimento ao corpo físico é o perispírito. É toda essa vontade do perispírito. Todos os pensamentos que a gente reproduz de nós para nós mesmos são trazidos do perispírito para o corpo físico. Todas as ações, as vontades, tudo aquilo que faz o nosso corpo físico se movimentar vem do perispírito. Princípio intermediário mediúnico são as afinidades fluídicas, princípio do qual dinamam as faculdades mediúnicas. São individuais e não gerais, podendo existir do médium para tal espírito e não para tal outro, que sem essas afinidades, cujas variantes são múltiplas, as comunicações são incompletas, falsas ou impossíveis. Que as mais das vezes a assimilação fluídica entre o espírito e o médium só se estabelece depois de algum tempo. A mediunidade é subordinada às leis de alguma sorte orgânica, às quais todo médium está sujeito. Vamos lembrar, todos nós, encarnados na Terra, somos médiuns. Todos. Ninguém é especial por descobrir a sua própria mediunidade. Nós, espíritas, trabalhamos essa mediunidade de uma maneira mais objetiva. Mas a mediunidade também não é um privilégio somente de nós espíritas. Se todos os seres humanos são médiuns, todos temos essas capacidades. Precisamos lapidá-las para conseguir compreendê-las e trabalhar melhor com elas. Mas isso não é alguma coisa que seja um presente, né? Que foi dado somente a mim, porque eu sou muito intuitivo. Não, é dado a todos os seres humanos. Mas cada um desenvolve de um jeito. Tanto que ele diz, é individual, né? Mesmo os videntes, por exemplo, a maneira de fazer essa visualização é individual. Ela não é igual para todos os videntes. Nos audientes, cada um também desenvolve a sua maneira individual de audição dos espíritos desencarnados. E, às vezes, a gente tem afinidades com alguns espíritos e não com outros, né? Assim como, quando estamos encarnados, temos afinidades com algumas pessoas e não com outras.
Então, não é uma coisa que você vai conseguir comunicação com qualquer espírito que você quiser. Se não houver afinidade entre o médium e o espírito, não vai ocorrer a comunicação, né? É muito importante a gente ter essas certezas. E o último princípio intermediário, o fluido cósmico universal. Como a gente falou, Deus, matéria e espírito, eles são, né? O fluido cósmico ele vai contribuir na organização dessa matéria e espírito. Fluido cósmico universal, como já foi demonstrado, é a matéria elementar primitiva, cujas modificações e transformações constituem a inumerável variedade dos corpos da natureza. Como princípio elementar do universo, ele assume dois estados distintos: eterização ou imponderabilidade, que se pode considerar o princípio estado normal, o primitivo estado normal, perdão, e materialização ou de ponderabilidade. O ponto intermediário é o da transformação do fluido em matéria tangível, mas ainda aí não há transição brusca, porquanto podem considerar-se os nossos fluidos imponderáveis como termo médio entre dois estados. Então, assim, quando nós entramos no ventre da nossa mãe, né, quando a gente vai reencarnar e nosso corpo físico começa a se formar dentro do ventre da nossa mãe, a nossa mãe puxa da Terra, né, o planeta que a gente está encarnado, o fluido cósmico desse planeta, para que esse fluido possa formar o corpo físico que vai guardar o espírito enquanto encarnado aqui na Terra. Então, é nessa perspectiva que as coisas ocorrem, né? Quando, então, esse corpo físico ele só vai ter movimento, ele só vai ter alguma serventia enquanto o corpo espiritual habitar nele. A partir do momento que isso não ocorrer mais, esse corpo físico vai voltar para sua origem, para a Terra, se transformando novamente em fluido. Por isso que ele fala, né, que é um estado que esse corpo vai assumir com o auxílio do fluido cósmico. Então, a matéria vai se transmutar, se transformar, se organizar, formando o corpo físico que nos conduz enquanto estamos na Terra. Como interpretaremos a existência de roupas, calçados e peças protéticas nas entidades desencarnadas, se tais petrechos são inanimados, não sendo dirigidos de modo direto pela mente? Os videntes têm registrado, a respeito desse fato, os mais variados tipos de roupa, que lembram desde os tecidos leves, esvoaçantes, rendados, até os pesados ou grosseiros. Túnicas de cores diversificadas, calças, camisas, paletós, coletes, gravatas, saias curtas ou compridas, blusas, casacos, uniformes, indumentárias ricas e modernas e antigas. Roupas modestas, pobres e mesmo andrajosas ou esfarrapadas. Uma boa parte desses espíritos são vampirizadores, de usuários de drogas, dos alcoólatras e dos que mantêm pensamentos deletérios, como ódio, vingança, cobiça e outros. Então, assim, a roupa do espírito, né, a roupagem que ele assume, está muito ligada à sua evolução espiritual ou à sua ainda o seu atraso espiritual, né? As roupas mais esvoaçantes, as túnicas, mesmo que de cores diversificadas, elas são roupas daqueles espíritos que já alcançaram uma determinada visão, né? De que não precisam mais demonstrar através das roupas uma classe social a qual pertencem ou um estado ao qual eles estão, porque não é mais necessário para aquele espírito esse tipo de demonstração para o outro. Ele entendeu já que ele pode olhar para dentro de si e resolver os problemas dele com ele mesmo. Então, as roupas mais leves. Os que ainda usam roupas esfarrapadas, né, todas
maltrapilhos mesmo, esses são aqueles espíritos que ainda vagam pela imaturidade espiritual e precisam mostrar a sua roupagem como a maneira como eles pensam e agem, né? Esses geralmente são os vampirizadores. Então, a roupa que o espírito, com a qual o espírito se apresenta tem muita relação com o estado mental dele, né? A maneira como ele já consegue se ver, ele coloca nas roupagens as quais ele veste. Espíritos podem apresentar-se inteiramente nus? É o que ocorre com aqueles que foram homens e mulheres de baixa condição moral, que se arrastaram em existências consagradas aos excessos carnais e à devassidão dos costumes, que por isso podem aparecer desnudos diante dos médios videntes, revelando até mesmo em cenas deprimentes, dada a degradação mental em que ainda permanecem. Então, isso pode acontecer, os espíritos aparecerem nus, mas como a gente falou, isso vai acontecer dependendo da maneira como ele pensa, né? O que a gente pensa faz com que as nossas ações aconteçam e faz com que as nossas crianças se criem. É muito importante o nosso cuidado com o pensamento, porque é o pensamento que vai nos levar, nos impulsionar as ações da nossa vida. E aí, isso vai ser demonstrado, no caso dos espíritos, pelas vestimentas que eles utilizam. Vestimenta dos espíritos superiores, né? Esse é o próximo tópico. A veste fluídica indica a superioridade ou inferioridade do espírito. É como um invólucro formado pelos seus méritos e pelas suas qualidades adquiridas na sucessão de suas existências. Opaca e sombria na alma inferior, seu alvor aumenta de acordo com os progressos realizados, tornando-se cada vez mais pura. Brilhante no espírito elevado, ela chega nas almas superiores, a ofuscar os outros espíritos. Então, a roupagem que o espírito utiliza vai estar de acordo com a sua energia, com aquilo que ele expande, com o seu pensamento. Quanto mais evoluído, mais ele vai brilhar, né? Fluidicamente, mas ele vai brilhar no seu campo energético. Quanto menos evoluído, mais ele vai estar preso nas próprias contradições, nas culpas, e isso vai fazendo com que ele vá ficando escuro. E isso vai se refletir também nas suas roupas. Considerações doutrinárias acerca da vestimenta, lá no livro dos médiuns. Codificador Allan Kardec, quando da revelação dos médiuns videntes, que afirmavam ver os espíritos vestidos, portanto, objetos de uso pessoal, enfim, marcando presença, começou a questionar-se: dar-se-á que a matéria inerte se desdobre? Ou que haja no mundo invisível uma matéria essencial capaz de tomar a forma dos objetos que vemos? Numa palavra, terão estes um duplo etéreo no mundo invisível, como os homens são nele representados pelos espíritos? Foi o Espírito São Luís que nos deu essa solução, mediante a resposta à questão 4, no item 128, no Livro dos Médiuns. Não é assim que as coisas se passam, sobre os elementos materiais disseminados por todos os pontos do espaço. Na vossa atmosfera, têm os espíritos um poder que estáis longe de suspeitar. Podem, pois, eles concentrar a sua vontade, esses elementos, e dar-lhes a forma aparente que corresponda à dos objetos materiais. Então, eles utilizam, mais uma vez, a força do pensamento, né? Sempre a força do pensamento, para poder fazer com que aquela vestimenta se coloque sobre ele. Isso também vai acontecer com a forma perispiritual, né? Um espírito mais evoluído,
ele pode escolher a forma perispiritual que ele vai aparecer para o médium vidente. Ele pode, por exemplo, escolher vir na forma de duas encarnações anteriores, ou ele pode escolher vir na forma da última encarnação. É muito interessante, na mesa mediúnica, isso acontece muito. Às vezes um espírito, ele vem revoltado, nervoso, falando que a vida não é justa com ele, e o administrador da mesa o leva a ver outras encarnações em que ele foi feliz, em que ele tinha outras aparências e que ele foi mais feliz do que aquela, levando a se perguntar o que fez com que ele retroagisse daquela maneira, o que fez com que ele se tornasse tão infeliz àquele ponto, e fazendo com que, então, ele pudesse ver uma perspectiva melhor em vidas futuras. Então, é possível também que o espírito, além das vestimentas, né, se mostre de formas diferentes, de acordo com a necessidade que ele tem ao aparecer para um médium vidente. Mas a questão das vestimentas é isso, né? O pensamento, a vontade do espírito faz com que aquele objeto possa aparecer para ele. No item 129 do mesmo livro, do Livro dos Médiuns, ele diz assim: a teoria acima pode se resumir dessa maneira: o espírito atua sobre a matéria. Da matéria cósmica universal, tira os elementos de que necessita para formar, a seu bel prazer, objetos que tenham a aparência de diversos corpos existentes na Terra. Pode, igualmente, pela ação de sua vontade, operar na matéria elementar uma transformação íntima que lhe confira determinadas propriedades. Essa faculdade é inerente à natureza do espírito, que muitas vezes, a exercer de modo instintivo, quando necessário, sem disso se a pertencer. Então, ele está dizendo que essa coisa de transformar, né, a matéria, o fluido cósmico, naquilo que ele quer, não é algo que ele precisa fazer esforço, é algo que é natural no espírito, é natural. Ele faz isso naturalmente. Essa faculdade é inerente à natureza do espírito. Então, ele consegue fazer essa transmutação naturalmente. Os objetos que o espírito forma têm existência temporária, subordinada à sua vontade ou a uma necessidade que ele experimenta. Então, os objetos, eles não se quebram, não se perdem, não formam lixo, como aqui. Eles têm um tempo, né, de duração. E esse tempo vai ser determinado pelo próprio espírito. Pode fazê-los e desfazê-los livremente. Em certos casos, esses objetos, aos olhos de pessoas vivas, podem apresentar todas as aparências da realidade, isso é, tornarem-se momentaneamente visíveis ou até mesmo tangíveis. Trata-se de formação e não de criação, pois o espírito não pode tirar nada do nada. Então, é tudo retirado do fluido cósmico, que vai, então, através da vontade do espírito, se organizar em uma matéria sutil, que pode ser feita ou desfeita pelo espírito na hora que ele quiser. Conclusões acerca da vestimenta. Isso está no livro de Leon Diniz, o livro se intitula Depois da Morte. A vontade e os fluidos. A vontade é a faculdade soberana da alma, a força espiritual por excelência, e pode mesmo dizer-se que é a essência da sua personalidade. Então, é a partir da vontade que tudo se realiza. Seu poder sobre os fluidos é acrescido com a elevação do espírito. Então, quanto mais elevado o espírito, mais ele vai ter condições, né, de criar coisas mais elaboradas. No meio terrestre, seus efeitos sobre a matéria são limitados, porque o homem se ignora e não sabe utilizar-se das forças que estão em si. Então, ele está dizendo que o homem encarnado, ele poderia fazer isso também. Tanto nós sabemos que o cérebro humano,
ele não é totalmente utilizado por nós, né? Nós usamos uma parcela muito pequena do cérebro humano. Se usássemos uma capacidade maior, poderíamos fazer isso daí. Jesus já disse isso. Se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, você pode mover montanhas. É exatamente isso. Se nós usarmos nossas capacidades cerebrais, a nossa vontade, né, com mais afinco, nós podemos muito mais do que imaginamos. Os nossos limites, eles vão ser minimizados perto daquilo que podemos fazer. Porém, nos mundos mais adiantados, o ser humano que já tem aprendido a querer impera sobre a natureza inteira, dirige facilmente os fluidos, produz fenômenos, metamorfoses que vão até ao prodígio. Então, Jesus falou, vocês são co-criadores. Então, nós podemos co-criar aqui na Terra também, mas a gente ignora essa nossa capacidade. E por isso a gente, então, não exercita essa capacidade que temos. Em mundos mais adiantados, seres humanos que já têm possibilidade de reencarnar neles fazem isso normalmente, assim como todos os outros seres que naqueles planetas habitam. No espaço e nesses mundos, a matéria apresenta-se sob estados fluídicos, de que apenas podemos ter uma ideia vaga. Então, não é uma matéria condensada como a gente tem aqui na Terra. Mas mesmo estando na Terra, Leon Diniz nos diz que a gente também pode manipular esses fluidos e modificar esses fluidos de uma maneira bem tranquila. Mas a gente precisa aprender a fazer isso a partir da observação de nós mesmos. Assim como na Terra, certas combinações químicas se produzem unicamente sobre a influência da luz. Assim também, nesses meios, os fluidos não se unem nem se ligam, senão por um ato da vontade dos seres superiores. Próximo capítulo, o capítulo 6, Justiça na Espiritualidade. Então, vamos a ele. Vamos buscar responder a seguinte pergunta. Como atua o mecanismo da justiça no plano espiritual? Vamos lá. No mundo espiritual descerto, a autoridade da justiça funciona com maior segurança, embora saibamos que o mecanismo da regeneração vige, antes de tudo, na consciência do próprio indivíduo. Ainda assim, existe aqui, como é natural, santuários e tribunais, em que magistrados dignos e imparciais examinam as responsabilidades, sopesando-lhes os méritos e deméritos. Então, assim, tudo vai partir da nossa consciência. Nós temos uma consciência tranquila, uma consciência pesada, a gente já despertou a nossa consciência para um patamar mais elevado, a gente já está com a nossa consciência dormindo, né, num patamar menos elevado. Qual é o nosso nível de culpa? Qual é o nosso nível de entendimento dos processos? Tudo isso vai fazer toda a diferença na justiça espiritual. Os magistrados, os juízes, eles vão levar em conta tudo isso e vão nos interrogar sobre as sobre tudo isso, sobre aquilo que a gente tem interiormente, para que a gente mesmo responda a eles sobre determinados assuntos, para que eles possam perceber qual que é o nosso nível de consciência ou de não consciência. Integram o Tribunal do Júri espíritos conhecedores de diversos ramos do direito, das ciências sociais, psicologia e outros, onde dignos e imparciais, embora rígidos, mas amorosos, examinam as responsabilidades de cada um. E não só delinquentes se submetem a esse júri, mas também trabalhadores das colônias espirituais. Aqueles que se deixam arrastar por tendências inferiores e sentimentos inconfessáveis. Na verdade, o objetivo deles é contribuir para que aquela pessoa possa tomar consciência daquilo que ela está
do caminho que ela está galgando, para poder, então, proporcionar a modificação de caminho. O julgamento será mais ou menos sumário segundo o grau evolutivo dos culpados. Quanto maior o adiantamento moral do réu, mais complexa a análise da culpa. A quem mais foi dado, será mais cobrado, né? E sendo dado por merecimento a cada um, segundo suas obras, a apreciação de suas faltas. Enfim, de acordo com as informações dos espíritos errantes, no mundo extrafísico, existe uma espécie de sistema jurídico que rege as atividades das colônias em bases semelhantes aos instituídos pelos homens, tendo, porém, por lema, o amor. Vamos lembrar de uma passagem do livro Nosso Lar, em que André Luiz ele entra para pedir para ver seus familiares, né? Então ele entra com toda aquela empáfia na sala e quer falar com o ministro, né? E o ministro fala assim: espere sua vez. Ele diz, mas o meu é rapidinho. Aí o ministro diz, o de todos aqui é rapidinho. E ele tem que se sentar, e o ministro sempre atende duas pessoas por vez, né? E ele não acha nada daquilo bacana. Quando o ministro vai falando com eles, eu quero ver minha família. Eu acho que você tem mérito para isso. Reparem que o ministro faz perguntas para que eles possam responder. Ele não faz acusações, ele não faz uma lista de, você não fez isso, você não fez aquilo. Não. Você tem bônus horas para isso? Você trabalhou para que isso acontecesse? E a própria pessoa vai reconhecendo que ela ainda não tem aquele merecimento. Percebe? Então, é dessa maneira que o julgamento acontece. Esses magistrados, eles vão fazendo com que o ser reflita sobre toda aquela questão e ele mesmo, o próprio ser, encontra a resposta, né? E o próprio ser, dependendo do grau de sua culpa, ele vai lhe impor o castigo. O próprio ser vai falar, nossa, mas então eu mereço isso aqui. É nesse sentido que a justiça, que o julgamento acontece, né? Segundo o nosso mentor André Luiz. O espírito é sempre o árbitro do próprio destino. Isso está lá no Céu e o Inferno de Allan Kardec. Reparem, é isso que a gente acabou de comentar. O espírito é sempre o árbitro do próprio destino. A gente tem, sim, esses magistrados celestes, mas eles vão, através de tudo que eles sabem, nos fazer perguntas que nos levem a refletir sobre as nossas potencialidades e sobre as nossas sobre aquilo que falta em nós para poder alcançar alguma coisa. Allan Kardec, no capítulo 7 do livro Céu e o Inferno, trata sobre o Código Penal da Vida Futura, composto de 33 artigos baseados na lei de causa e efeito, dos quais transcrevemos os seguintes. Artigo 8. Sendo infinita a justiça de Deus, o bem e o mal são rigorosamente considerados. Artigo 10. O espírito sofre, quer no mundo corporal, quer no espiritual, a consequência das próprias imperfeições. Eu planto, eu colho. Causa e efeito. É isso, né? Então, a gente não é castigado por uma justiça divina. A gente só colhe o que a gente planta. Então, nós somos o árbitro do nosso próprio destino. Porque se a gente plantou aquilo, a gente vai colher aquilo. Não tem como plantar laranja e colher uva. Então, você vai plantar alguma coisa e você vai colher aquela coisa. Isso pode ter sido plantado em vidas pretéritas e numa vida presente. Mas se está plantado, a gente colhe. De alguma forma, a gente vai colher. Então, isso não é castigo. Isso é lei de causa e efeito. É diferente. A gente não tem um Deus punitivo, nem uma espiritualidade punitiva. Nós mesmos sabemos que quando plantamos, colhemos. É isso que é nessa base que é constituída a justiça divina. Artigo 12. Não há regra absoluta nem uniforme quanto à natureza e duração do castigo, até porque ele é imposto por nós mesmos a nós. Então, quando nós compreendemos que aquilo fazia parte do nosso aprendizado e que, como seres em processo de aprendizado, podemos errar,
mas precisamos aprender com o erro e não nos culpar com ele, a gente se liberta desse castigo que nós mesmos impusemos a nós. Artigo 14. A duração do castigo depende da melhoria do espírito do culpado. Então, a gente já falou sobre isso. Artigo 16. O arrependimento, conquanto seja o primeiro passo para a regeneração. E aí, eu queria só trabalhar alguns conceitos que eu considero muito importantes. Por exemplo, a palavra arrependimento é uma palavra que está sendo mal utilizada pelas religiões e por toda a nossa história aí pregressa, né? Então, vamos ver o sentido da palavra aprendizado. Perdão, da palavra arrependimento. A palavra arrependimento é de origem grega, metanoia, e significa conversão, tanto espiritual bem como intelectual. Então, arrependimento significa conversão espiritual e intelectual. Mudança de direção, mudança de mente, mudança de atitude, temperamento, caráter, trabalho, geral conotando uma evolução. Reparem, então, a significação da palavra arrependimento que está sendo utilizada de modo distorcido. Na sua origem, ela significa conversão, mudança de direção, mudança da mente, e não um sofrimento, né? Porque o arrependimento parece que a gente tem que ter culpa e se culpar por aquilo e ficar remoendo aquela culpa. Não, nós não precisamos fazer isso. Na verdade, Deus não quer isso. Ele quer a nossa compreensão dos processos e a abertura da nossa consciência, com a conversão, com a mudança de direção, a mudança de atitude, de caráter, de temperamento, de comportamento. Isso é arrependimento, segundo a origem da palavra. Arrependimento, tomada de consciência sobre o que foi feito de errado e sobre o que deve ser corrigido. Né? E isso está no Código Penal, lá do Céu e Inferno, no capítulo 7, no artigo 11. Tomada de consciência sobre o que foi feito de errado e sobre o que deve ser corrigido. Esse é o sentido real da palavra arrependimento. Então, vamos repaginar aí a palavra arrependimento na nossa existência, para que a gente possa, então, compreender melhor o que Jesus, o que Kardec quis falar para a gente quando ele falou em arrependimento, certo? Vamos pegar aqui outras palavras para a gente compreender também o nosso processo existencial. Expiação. O vocábulo expiação é oriundo do latim, expiatione, e significa reparação ou sofrimento pelo qual se repara uma culpa. À luz do Espiritismo, entendemos expiação como a alavanca que move o espírito estacionário ao caminho da perfeição. Então, você tem lá um ato, você identifica esse ato como um ato não assertivo e você, então, vai se mover no sentido de modificar aquilo. Isso, para o Espiritismo, é expiação. Lá no artigo 17 do Céu e Inferno, do Código Penal, né, que Allan Kardec colocou para a gente, ele diz assim: expiação varia segundo a natureza e a gravidade da falta. A mesma falta pode, assim, provocar expiações diferentes, segundo as circunstâncias atenuantes ou agravantes nas quais ela foi cometida. Mas lembrando, Kardec pergunta para o Espírito da Verdade: quando o Espírito reencarna, ele sabe sobre as provas e as expiações pelas quais ele vai passar? E o Espírito da Verdade responde: não somente sabe, como escolhe as provas e expiações pelas quais ele vai passar. Então, nada é feito burlando o nosso livre-arbítrio. Tudo é feito com o nosso próprio consentimento. Né? Nós precisamos conceder para que aquilo seja feito em nós. Nós precisamos conceder, precisamos autorizar para que aquilo ocorra conosco. Certo? Tudo é feito com a nossa autorização. Nós conhecemos, né, a nossa trajetória
antes de reencarnar. Claro que tem situações que vão aparecer durante a nossa vida e vão precisar da nossa escolha. A gente pode mudar a nossa programação reencarnatória? Sim, claro que podemos. Podemos modificar a nossa programação reencarnatória. Dependendo das nossas atitudes, a gente pode modificar para pior ou para melhor. Isso vai depender das escolhas que temos no nosso processo. Outra palavra também que nós utilizamos muito, reparação. Lá no Código Penal, no capítulo 7, no artigo 17, ele diz: reparação, quando já existem condições de reparar o que foi feito de errado ou mal perante os prejudicados. Serve como resgate de débitos. É uma chance de se provar o progresso real da moral. Tudo, absolutamente tudo, tendo o nosso conhecimento e a nossa autorização. Né? Não é a justiça divina que vai impor algo para nós. Ela vai mostrar para a gente onde erramos e qual o tamanho do nosso erro. E nós vamos, então, a partir do nosso discernimento, escolher as provas, expiações pelas quais a gente vai passar. Ainda lá no Código Penal, no artigo 17, cada um desses 3 passos que deu o filho, aí ele está falando do filho pródigo, né? O filho mais novo, são enormes conquistas de alta dificuldade em nosso estágio evolutivo. É sempre motivo de comemoração íntima quando suportamos e vencemos alguma viciação própria. É uma superação. Então, quando a gente consegue reparar o erro, quando a gente consegue se arrepender no sentido de mudar o nosso caminho, a gente está se superando. E essa superação, ela é um caminho, um passo no caminho da nossa evolução. Bondade de Deus. Admirai, no entanto, a bondade de Deus, que nunca fecha a porta ao arrependimento. Vem um dia em que, ao culpado, cansado de sofrer, com orgulho afinal abatido, Deus abre os braços para receber o filho pródigo, que se lhe lança aos pés. Né? Então, é isso aí que a gente precisa trabalhar. Podemos refletir sobre as atitudes do filho mais novo e do filho mais velho. Eles exemplificam as nossas atitudes humanas, tanto de um quanto do outro. O que o Cristo nos deixou de mensagem sobre o que gostaria que fôssemos? Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Isso está lá em Mateus 5, de 13 a 16. Então, vamos ser o sal da terra e a luz do mundo, como Jesus pediu que fôssemos. E assim a gente vai trabalhando as nossas próprias culpas, o nosso próprio julgamento e as nossas próprias autopunições, que são desnecessárias. Nós não devemos ter culpa, mas a gente precisa se responsabilizar por tudo que fazemos na nossa trajetória. Se não temos culpa, não temos julgamento, não temos aceitação do nosso estágio evolutivo. Podemos, então, nos arrepender no sentido de modificar o nosso caminho para que possamos, então, suplantar aquele erro e continuar na nossa jornada evolutiva. As atitudes dos 2 irmãos nos representam, tanto do filho mais novo quanto do filho mais velho. Por isso, precisamos aprender a florescer onde Deus nos plantou. Não esperemos o jardim ideal para florescer. Floresçamos onde Deus nos plantou. Uma fala de Chico Xavier. Vamos valorizar o terreno em que Deus nos plantou. Vamos ali criar frutos que sejam frutos deliciosos para que a nossa existência se torne cada vez mais bonita, mais florida, mais gostosa e nós possamos caminhar cada vez melhor, mais leves na direção da evolução. Lembrando que tudo que é leve é a nossa verdade, tudo que é pesado é a nossa mentira. Os 3 elementos para os quais precisamos atentar para a reforma íntima: egoísmo, orgulho e interesse pessoal, segundo Emmanuel. Este é um trabalho diário. Chico Xavier dizia que ele era uma lesma no mundo, porém, uma lesma que anda sempre para frente. Então, vamos assim também, como Chico Xavier, andar sempre para frente.
aprendendo com cada passo que nós dermos, sem culpas, mas com aprendizado, e transformando esses aprendizados em ações na nossa existência. Então, a conclusão sobre a questão do julgamento: arrependimento, expiação e reparação constituem, portanto, as condições necessárias para apagar os traços de uma falta e suas consequências, lembrando do sentido de cada palavra, do sentido real, original de cada palavra, e não dos sentidos que elas foram assumindo aí no percurso. O arrependimento suaviza os travos da expiação, abrindo pela esperança o caminho da reabilitação. Só a reparação, contudo, pode anular o efeito, distraindo-lhe a causa. Do contrário, o perdão seria uma graça e não uma anulação. Então, são essas 3 palavrinhas: arrependimento, expiação e reparação, sendo que a definitiva é a reparação. Todo pensamento tem uma forma, e essa forma, criada pela vontade, fotografa-se em nós como em um espelho, onde as imagens se gravam por si mesmas. Nosso envoltório fluídico reflete e guarda, como em um registro, todos os fatos da nossa existência. Esse registro está fechado durante a vida, porque a carne é a espessa capa que nos oculta o seu conteúdo. Mas, por ocasião da morte, ele abre-se repentinamente e as suas páginas despedem-se aos nossos olhos. O espírito desencarnado traz, portanto, em si, visível para todos, seu céu e seu inferno, a prova irrecusável de sua elevação ou da sua inferioridade, está inscrita em seu corpo fluídico. Testemunhas benévolas ou terríveis, as nossas obras, os nossos desígnios, justificam-nos ou acusam-nos, sem que coisa alguma possa fazer calar as suas vozes. Daí o suplício do mal que, acreditando esperarem os seus pérfidos desejos, os seus atos culpáveis profundamente ocultos, os vê, então brotar aos olhos de todos. Daí os seus remorsos, quando, sem cessar, repassam diante de si os anos ociosos e estéreis, as horas impregnadas no deboche e no crime, assim como as vítimas lacrimosas, sacrificadas a seus instintos brutais. Daí também a felicidade do espírito elevado, que consagrou toda a sua vida a ajustar e a consolar seus irmãos. É o próprio espírito que projeta o seu inferno ou constrói as belezas do seu céu. Então, nós é que vamos fazer o nosso céu ou o nosso inferno. Nós não somos jogados lá, no céu ou no inferno. Não é através de um julgamento final que nós vamos para o céu ou para o inferno. O céu e o inferno nós construímos em nós mesmos, com as nossas atitudes, com as nossas escolhas, com o nosso caminho trilhado aqui na Terra. E depois também como desencarnados no mundo aí, dos espíritos. Nós também continuamos a fazer as nossas escolhas, certas ou equivocadas, para que a gente possa ter essa elevação ou essa estagnação do nosso próprio espírito. Então, lembremos disso, para que nós possamos alcançar a redenção de algum ato que foi feito de maneira equivocada por nós mesmos, precisamos desses 3 passos: arrependimento, expiação e a reparação, que é aquela que vai, então, resgatar efetivamente aquele erro. Então, pessoal, é isso por hoje. Eu espero que eu tenha sido clara, nos apontamentos aí sobre essa obra e que vocês possam ter compreendido tudo que foi colocado aqui e que possam, então, transformar tudo isso em aprendizado na sua vida diária. Gratidão a todos pela presença, pessoas que nos assistiram ao vivo, que vão assistir depois que fica gravado, pessoas encarnadas, desencarnadas, espíritas, não espíritas. Namastê. Até semana que vem com os capítulos 6 e 7 da obra Evolução em 2 Mundos. Até lá. Beijo no coração de todos.